Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Quero deixar aqui minhas saudações de paz para todos vocês que fazem parte desta família. Quero desejar uma quarta-feira de paz para vocês. Eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema espírito de prostituição. Sim, é o tema da mensagem, espírito de prostituição. Mas esse espírito de prostituição é diferente do que o sistema religioso ensina. No tempo do profeta Oséias já havia esse espírito de prostituição no meio deles. E eu quero trazer hoje uma passagem lá do Antigo Pacto, e onde a gente pode explorar muitas coisas boas aqui. Oséias, capítulo de número 5, versículo 4, diz assim, ó: o seu proceder, ou seja, mais as suas ações ou as suas atitudes, o seu proceder, não lhe permite voltar para o seu Deus, ou seja, para o Eterno, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Eterno. E não conhece ao Eterno. Meus irmãos, observe, meus irmãos, nesse contexto, no tempo do profeta Oséias, o espírito de prostituição aqui simbolizava a infidelidade ao Eterno, ao Criador, ao Soberano. Então, o povo estava buscando outros deuses semelhantemente ao adultério espiritual, ou seja, o povo estava em adultério espiritual. Existia no meio do povo um espírito de prostituição. Entendeu? Então, o povo estava em idolatria e haviam abandonado a lei de Deus, o culto, né? O culto ao Eterno. Então, o Reino Norte, representado pela tribo de Efraim, que havia se afastado do Eterno, havia se afastado dos mandamentos, da palavra. Entendeu? Então o Eterno usava o profeta aqui, nesse contexto, para alertar o povo a retornar, entendeu? Para o arrependimento, entendeu? Então os sacerdotes, os líderes religiosos, os líderes, os príncipes, as principais autoridades, né? Como eu falei aqui, os sacerdotes, os líderes, os príncipes, as principais autoridades foram alertados sobre a ira, o juízo que viria. Isso está no versículo de número 2, depois você vai dar uma olhada. Então, eles tinham sido alertados, entendeu? Sobre o que iria acontecer se eles não retornassem e voltassem para o Senhor. Então, observem que todos haviam se corrompido, entendeu? Criando uma barreira entre eles e o Eterno. Teve-se uma barreira criada. Criaram uma barreira entre eles, entre o povo de Israel, a tribo, o Reino Norte, que representava, onde era representado pela tribo de Efraim, e criaram uma barreira. Que barreira foi essa? De deixar o Senhor, deixar os mandamentos, não obedecer e seguir outros deuses. Eles estavam em infidelidade, eles estavam numa prostituição, entendeu? Ou seja, havia um espírito de prostituição entre eles, como eu li aqui. Então, meus irmãos, observe que essa barreira, ela foi gerada por um espírito de prostituição que estava no meio deles, deixando-os contaminados.
Então, um sentimento de arrogância, um espírito de grandeza, de soberba e superioridade agia diretamente em oposição à santidade, à simplicidade, à humildade, meu irmão, que o povo deveria, que eles deveriam manifestar, que eles deveriam estarem fazendo, eles deveriam serem, e eles deveriam manifestar isso neles, na vida deles. Mas a soberba, a arrogância, a prepotência falava mais alto. Então, Israel tornou-se uma nação arrogante, desprezando as outras nações. Porém, mesmo eles desprezando as outras nações, eles adotavam seus costumes pagãos e tomavam para si mulheres estrangeiras. Eles vejam o que eles faziam, meu. Eles desprezavam as outras nações. Porém, eles praticavam, eles adotavam os costumes pagãos da época e tomavam mulheres para si de outras nações, mulheres estrangeiras que geravam filhos bastardos. Veja, o versículo de número 7 diz assim, ó: aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Agora a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Então, observe, meus irmãos, mulheres que eram, né, passavam a serem esposa do povo de Israel ali, entendeu? Então essas mulheres geravam filhos, mas esses filhos não eram instruídos pela palavra do Eterno, por aquilo que Deus queria, que o Criador queria. Ou seja, eles foram instruídos, eles foram ensinados com a idolatria da família materna, ou seja, através, né, das suas mães, as mães deles, que eram pagãs, traziam os costumes para dentro de Israel, para o Reino Norte. E Efraim, a tribo que representava, a maior tribo que representava o Reino Norte, aceitou isso. Então, observe, meus irmãos, Israel não mudou, foi do agrado de Israel, né, continuar ali. E a trombeta foi tocada, a trombeta foi avisada, ou seja, através da linguagem dos profetas. Os profetas vieram avisar que a ira do Senhor, através ali do profeta Oséias, iria vir sobre eles o dia do Senhor. Então Israel não mudou, foi do agrado de Israel, por isso que não haveria livramento para eles ali no tempo do profeta Oséias. Então hoje, meus irmãos, hoje, em século XXI, em pleno século XXI, estamos vivenciando em nossos irmãos que estão nos sistemas religiosos, nesses lugares, nós estamos vivenciando, ou seja, um espírito de prostituição na vida deles. E não porque esse espírito de prostituição faz com que eles não venham, faz com que eles venham anular a graça de Deus, anular aquilo que Cristo fez na cruz, anular que tudo já foi consumado. Eles anulam a graça, eles anulam o reino. Eles não vivem o reino, então eles vivem numa prostituição, num espírito de prostituição, se referindo ao entendimento. Então, por conta da arrogância, do poder, do dinheiro desses homens que não querem passar a verdade e preferem ocultar a verdade e colocam as inverdades na vida desses irmãos, então veja que a verdade passa longe desses lugares. Se não tem graça, não tem verdade. Mas aprove ao Eterno, meu irmão, que esse entendimento abriu os nossos olhos e hoje nós podemos ver, entendeu? O Evangelho como ele é. E o Evangelho nos ensina que tudo foi pela graça. Oh glória! Tudo foi pela graça, tudo já aconteceu, tudo já foi consumado. Então o que estava acontecendo no tempo do profeta Oséias, entendeu? Olha, vou ler novamente aqui. Oséias capítulo 5, versículo de número 4. O seu proceder não lhe permite voltar para o seu Deus, para o Eterno, né? Porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. É o que está acontecendo hoje, nesses lugares. Um espírito de prostituição. Quando eu digo um espírito de prostituição, é um espírito, um entendimento que não consegue discernir
compreender as coisas do Espírito, entendeu? E vivem aí, sendo enganados por esses líderes, como foi no tempo do profeta Oséias. Os príncipes, os principais, os sacerdotes, os líderes, eles estavam com um espírito de prostituição no entendimento, entendeu? Era um espírito de entendimento errado, fazendo com que o povo continuasse no erro, indo de mal a pior. Assim está hoje os nossos irmãos do sistema religioso. Um espírito de prostituição tem tirado o reino da mente deles. Um espírito de prostituição, um entendimento errado tem tirado o evangelho da graça nesses lugares, infelizmente. Mas aprove a Deus que hoje nós somos o que somos pela graça e a luz do evangelho clareou a nossa mente e hoje nós estamos vivendo o reino, nós estamos vivendo os benefícios da graça hoje com os olhos iluminados. Mas ainda falta para os nossos irmãos. Por isso que nós temos que trazer essas mensagens para tentar abrir a mente dessas pessoas que estão lá sofrendo lá. Estão sendo enganados, assim como um dia nós somos também enganados. Amém? Essa é a palavra que eu quero deixar. Saudações de paz. Amém? Até a próxima, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Saudações de paz.